Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre os ângulos formados entre duas retas. Vamos considerar duas retas distintas, R e S, tal que R interseção com S dá um ponto. Além disso, as retas são oblíquas e o que a gente quer é expressar analiticamente o valor do ângulo formado entre as retas. Vou deixar o desenho para ficar um pouco mais simples de entender. Aqui a gente tem as duas retas. E aí o que a gente quer é expressar analiticamente esse ângulo aqui. Só que reparem que aqui a gente tem um triângulo. A gente sabe que esse mais esse é exatamente o alfa. Aqui é o que falta para 180, então a soma desses dois tem que ser exatamente o alfa. Então o que a gente tem aqui, alfa é igual a θ mais beta. Dessa forma, a gente tem que θ é igual a alfa menos beta. Só que se a gente faz tangente de θ igual a tangente de alfa menos beta, o que a gente tem? Bom, a gente sabe que a diferença de dois ângulos na tangente dá tangente do primeiro menos tangente do segundo dividido por 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Mas lembrem que a tangente dos ângulos nos dá o coeficiente angular da reta. Então, a gente tem que, se a gente considera MR o coeficiente angular da reta R e MS o coeficiente angular da reta S, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que tangente de θ é igual a tangente de alfa, então vai ser MR, menos tangente de beta, a gente tem que vai ser MS, dividido por 1 mais tangente de alfa MR vezes tangente de beta MS. E, portanto, a gente tem essa fórmula aqui quando a gente quer descobrir o ângulo θ. Agora vamos pensar algumas coisas. Se a gente tem que R é paralelo a S, a gente sabe que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Então, o ângulo entre elas vai ser zero. Agora, e se a gente pega R perpendicular a S? Bom, a gente viu no outro vídeo que MS, então, vezes MR tem que dar menos 1. E claro, como é perpendicular, a gente tem que o ângulo é de 90 graus. Agora, se a gente tem que θ é agudo, ou seja, menor do que 90 graus, o que a gente tem é que tangente de θ vai ser um módulo de MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. Por que o módulo? Porque a gente está no primeiro quadrante. Se a gente está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Agora, o outro caso que a gente pode ter é quando a gente tem uma reta vertical e uma concorrente vertical, eu quero dizer, perpendicular a um dos eixos, né? O que a gente tem nesse caso é que tangente de θ é igual a tangente de 90 menos alfa, mas tangente de 90 menos alfa é igual a cotangente de alfa. Estou assumindo que vocês lembram lá de trigonometria, mas se não me engano a gente falou já num vídeo sobre isso e, portanto, a gente tem que dar 1 sobre tangente de alfa. Mas como alfa é o ângulo formado pela reta S, a gente tem que vai ser 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Então, a gente tem esses casos, e essa parte aqui, caso vocês estejam se perguntando, eu peguei exatamente isso daqui, né? A única coisa que eu mudei é que um dos ângulos agora é 90 graus. E aí a gente vai ter um pouco mais específico quem que é a tangente de θ. Vou até colocar aqui que isso daqui que a gente está calculando é a tangente de θ. Agora vamos fazer um exemplo. Bom, gente, eu acabei de ler que o enunciado não ficou muito bom. O que a questão pede é, dadas as retas R e S, a gente tem que determinar a tangente do θ, sendo que θ é o ângulo formado entre elas. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos escrever as duas retas. Agora, eu vou deixar a reta R e a reta S da forma de uma equação reduzida. Ou seja, a gente vai isolar o y. Então, vai ficar y igual a menos 5x mais 1. E na reta S, a gente tem que vai ser y igual a 3x mais 7. Beleza, essas são as equações reduzidas de R e de S. E por que eu deixei na forma reduzida? Bom, porque na forma reduzida a gente consegue olhar direto quem que é o coeficiente angular. É o cara que está multiplicando o x. Então, a gente tem aqui que m de R
é exatamente menos 5, e a gente tem que m de s é 3. Como agora a gente tem os dois coeficientes angulares, a gente pode jogar lá na fórmula. Então, lembrando a fórmula, a gente tem tangente de θ é igual a mr menos ms dividido por 1 mais mr vezes ms. Então, voltando aqui para o exercício, a gente tem que vai ser tangente de θ igual a, então, menos 5 menos 3 dividido por 1 mais menos 5 vezes 3. Bom, mas isso daqui é menos 8. 5 vezes 3, 15, então dá menos 15 mais 1, menos 14. Isso daqui é o módulo, eu esqueci de colocar, e o módulo aqui. Aqui, então, a gente tem que tangente de θ é, no máximo que a gente pode fazer é dividir isso ali por 2, então dá 4/7, que é o que o exercício pedia, né? Só o tangente do ângulo formando. Então, é bem simples a gente fazer esse tipo de questão, basta substituir mesmo, achar quem que é o coeficiente angular e substituir na fórmula. E o jeito que eu acho mais fácil de achar o coeficiente angular da equação da reta é pegar a equação geral ou a fundamental que você tiver e transformar ela numa equação reduzida. E aí, quem está multiplicando o x vai ser o coeficiente angular. Beleza, vamos fazer um outro exemplo. Termina a equação da reta, que passa pelo ponto P 2,1 e forma um ângulo de 45 graus com a reta de equação tal. Então, o que o exercício está falando? Eu tenho uma reta que já é dada, que seria essa reta aqui, e aí eu vou ter uma outra reta que passa por esse ponto P e forma um ângulo de 45 graus com essa reta. Beleza, é só a ideia aqui, né? O que a gente vai fazer então? A gente quer determinar a equação da reta, a gente vai fazer o processo inverso do que a gente estava fazendo. Agora a gente tem quanto que vale a tangente do ângulo θ, que no caso nosso θ é 45 graus, e a gente sabe que tangente 45 é 1, só que a gente tem uma equação e um ponto. Mas o que a gente sabe é que o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto vai ser alguma coisa, vamos chamar isso alguma coisa de m. E aí a gente tem que tangente de 45 é igual a módulo. Bom, quem que é o coeficiente angular da reta dada? É esse daqui, então a gente tem que é 5 menos m, estou usando só a fórmula, menos o coeficiente angular do outro, dividido por 1 mais 5 vezes m. O que acontece aqui? A gente está com módulo, então a gente vai dividir isso daqui em dois casos. A gente vai ter o caso aqui, 5 menos m dividido por 1 mais 5 vezes m é igual a 1, e a gente vai ter o caso que 5 menos m dividido por 1 mais 5m é igual a menos 1. E aí, se a gente resolve isso daqui, a gente vai achar os possíveis coeficientes angulares das retas. Como assim? Vamos fazer. Se eu resolver esse primeiro, eu tenho então que 5 menos m é igual a 1 mais 5m. Quer dizer, então, que menos 6m é igual a menos 4, ou seja, m é 4/6 ou 2/3, né? E aí, se a gente resolve esse de baixo, o que a gente vai ter? 5 menos m é igual a menos 1 menos 5m. Mas isso aqui, então, nos dá aqui 4m é igual a menos 6. E, portanto, a gente tem que m é igual a menos 6/4 ou m é igual a menos 3/2. Beleza, a gente tem esses dois possíveis coeficientes angulares. Agora o que a gente vai fazer é colocar lá na equação reduzida, colocando o ponto P, já que tem que passar por P. Então, o que a gente tem vai ser o seguinte, o primeiro é y igual a 2/3 de x mais c. Eu não sei quem que é c ainda, tem que satisfazer esse cara, ainda a gente não usou. E a gente tem pelo outro que y é igual a menos 3/2 de x mais c. Beleza, se a gente pega o ponto P e substitui aqui, a gente vai achar c. Então, y é 1 igual a 2/3 que multiplica 2 mais c. Daqui a gente então tira que c é menos 4/3 mais 1, ou seja, c é igual a menos 1/3. Se a gente faz o outro, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 1 é igual a menos 3/2 vezes 2, que o x é 2, mais c. Então, a gente vai encontrar que c é igual a... Aqui a gente pode cancelar, então fica 4. Então, as retas que a gente vai ter é
Nesse caso aqui, a gente vai ter y igual a 2/3 de x menos 1/3. E nessa outra aqui, a gente vai ter que y é igual a menos 3/2 de x mais 4. Então, essas são as possíveis equações da reta que passa por esse ponto, forma um ângulo de 45 graus com aquela equação da reta ali. Essa questão é simples, porém tem que tomar cuidado com os detalhes dela. Tem que lembrar do módulo, tem que perceber onde que você vai usar o ponto, e essas coisas todas a gente fez aqui. A gente primeiro só colocou o coeficiente angular, que a gente ainda não sabia, achou os possíveis coeficientes angulares e depois que a gente foi achar o C usando o ponto. Foi isso que a gente fez no fim das contas. Bom, por esse vídeo é isso, até mais.